A paz do Senhor. Mais uma vez, né, eu tô aqui para compartilhar uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu não sei se essa mensagem vai ser rápido, né, se não vai ser, mas vamos ver o que o Senhor vai falar, né? Porque quando eu estou aqui compartilhando uma mensagem com vocês, essa mensagem também é para mim, né? Não sei se vocês lembram que eu falei que uma mensagem, né? Não sei se eu falei com vocês, mas eu cheguei a comentar com alguém que teve uma mensagem que, na verdade, eu tremi com aquela mensagem no final, né? E, e dessa vez também, essa mensagem também é para mim. E mas antes disso, antes de eu entrar na mensagem, eu quero falar algo aqui que o inimigo a gente, né? A gente tem que, como eu poderia dizer, o inimigo ele tenta o tempo todo, né? Não sei se é intimidar, a palavra é essa, ou ele tenta, de alguma forma, quando ele não sabe, né, da sua vida, ele tenta inventar um monte de coisa, né? Às vezes fica falando que você está desanimando, né? Que você está doente, que você está isso, que você está aquilo. E a verdade, a gente tem que deixar o inimigo, e vou falar sempre, a gente tem que deixar o inimigo confuso, essa é a verdade, né? Ah, ela tá doente, já tá doente, mas o que que houve, né? Deixa o inimigo inventar as mentiras dele, né? O importante é que Deus está na frente, né? Que se for uma mentira para nos prejudicar, Ele está nos protegendo. Se for mentira, né? Que Ele tenta inventar da gente também para falar que a gente está de uma forma, mas o Senhor, né, está na frente o tempo todo. E a gente vai fazendo de tudo para deixar ele mais confundido ainda, né? Porque é tantas coisas que o inimigo arma, é tantas coisas que o inimigo inventa, né? E eles acabam ficando confusos, né? Porque eles ficam o tempo todo inventando mentira ou causando, né? Tentando causar danos na nossa vida, né? E no final eles ficam, né? Meio confundidos. O que que houve? O que que houve, né? Que não aconteceu isso? Por que que ela ainda está de pé? Por que que ele ainda está de pé, né? E aí todas as tentativas que ele tenta nos destruir, eles acabam passando vergonha, porque é aquela história, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? E quando a gente vive na verdade, a gente pode ficar despreocupado, né? Não tem do que se preocupar se o Senhor está na frente, né? Outra coisa também que eu ia falar é sobre algumas pessoas que às vezes, assim, eu senti isso no meu coração de falar, né? Algumas pessoas que às vezes elas inventam que estão doentes. Tem que tomar muito cuidado, né? Eu creio que o Senhor Jesus ele vai te libertar, porque mentira também eu acredito que é uma doença, né? Pessoas que vivem mentindo, ela ou ela está endemoniada ou ela está doente, né? Pode ser as duas, doente, mas questão de falar mentira. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu creio que Jesus também vai libertar essas pessoas, né? E também aquelas pessoas que falam que as pessoas estão doentes, né? E hoje, assim, no comecinho aqui, nós estamos, já vi que são três assuntos diferentes sobre doença, né? Uma que o inimigo fala, né? Que a gente está doente, que a gente está isso, mas é tanta coisa que eles inventam, eu fico bem quieta, né? E outra que pessoas que inventam que estão doentes, né? Tem pessoas que inventam que está doente, e a gente tem que tomar cuidado com isso, eu creio que Jesus vai libertar. E outros também que inventam que pessoas estão doentes sem elas estar, né? Então eu creio que Jesus também vai chegar aí, né? Se você está inventando que alguém está doente e ela não está, Jesus vai chegar, né? Porque você tem tudo para fazer o que é certo, né? Você só não faz se você quiser, se você não quiser, né? Porque a gente não pode inventar que uma pessoa está doente e ela não está, né? Então, eu creio que essas mensagens vai chegar no lugar certo, né? Vai chegar nesses três lugares ou alguns lugares, né? Porque a palavra de Deus, ela corta para lá e ela corta para cá. Então, se você está mentindo de alguma forma, né, inventando que alguém está doente, né, para
para defamar, para caluniar, para diminuir, para fazer. Então já sabe, né? O Senhor está na frente, né? E se você está vendo que você está doente, também o Senhor está na frente e vai te libertar, né? E se você está falando que alguém está doente também, sem ela estar, também Jesus vai chegar. Né? Eu creio, eu tenho que crer no que eu estou falando, porque a gente vê muita injustiça, é mentira demais, né? O diabo está fazendo uma festa e eu creio no Deus que eu sirvo. Deus Jesus, ele vai chegar, né? Vai chegar na hora certa, ele chega. Eu creio nisso. E enquanto isso, né, enquanto o nível vai estar armando por todos os lados, a gente tem que continuar no foco, né? A gente tem que continuar no objetivo da gente. A gente não pode de maneira nenhuma se distrair, né? Como eu falei, a gente não pode se distrair, né? E deixar que Jesus está agindo. Essa é a verdade, né? O Senhor, da forma dele, da forma como ele quer agir, ele vai agir, né? Nada fica escondido do Senhor, de maneira nenhuma, né? E se está prejudicando alguém, o Senhor vai agir. Mas hoje eu quero trazer a mensagem que fica lá em 1 Samuel, capítulo 17. É uma história muito conhecida, né? Provavelmente tem crianças aí que sabem contar ela de cor salteado, né? Mas é um capítulo que eu gosto bastante, que fala sobre a história de Davi, né? Davi e Golias. Eu acho uma história muito, muito importante, né? Eu gosto de Davi porque ele é meio assim agitado, né? Ele gosta de resolver as coisas, né? Eu tenho ele como um super-herói. Se eu fosse assim uma criança, eu teria ele como super-herói, né? Abaixo de Jesus, lógico, né? Que o poder emana de Jesus, né? Então eu acho ele assim uma pessoa incrível, né? Porque um jovenzinho que já matou vários leões, né? Já matou ursos e matou um gigante, ele não é comum, né? É uma pessoa, né, diferente ele. E isso me chama a atenção bastante a história de Davi. Mas começando a história dele, eu estava observando, né? Aí começa lá nesse capítulo, quando eles começam a se reunir, né, para a guerra, né? Israel de um lado, filisteus de outro, né? E a uma certa hora aquele gigante enorme, né? Se apresenta e fala que é um homem para lutar com ele, e aquele que vencer, né? Quem perdeu se torna escravo, né? E aí a verdade é que Israel tremeu. Israel ficou com muito medo, né? E não é à toa porque ele era um gigante, né? Que ele tinha quase 3 metros de altura. Eu não sei qual é a altura normal de um povo de Israel naquela época, mas 3 metros de altura, da altura da minha casa, né? Mais ou menos. Então, realmente chama bastante atenção. E de largura, então, se ele tiver, assim, né? Uma largura significativa, dá pra dar medo, né? Colocar medo nas pessoas, essa é a verdade. Então, diz que Israel tremeu. E aí, o que que acontece? Eles ficaram com muito medo. Só que tinha um jovenzinho, né? Que na verdade é o Davi, ele ia sempre ali. A Bíblia diz, está escrito que ele ia sempre ali no campo ali, né? De guerra, para levar comida para os irmãos e saber como eles estavam, né? Só que chegou um dia que ele chegou ali e aquele gigante, ele gritava todos os dias, durante 40 dias, né? Tanto de manhã como à tarde, que se tivesse um homem para lutar com ele, né? Então estava ali, toda vez que ele falava isso, o povo de Israel se escondia, né? Ficava com medo, apavorado, né? Por causa daquele gigante. Mas Davi, ele cheio do Espírito Santo de Deus, quando viu aquilo ali, ele ficou meio nervoso, né? Ele ficou meio nervoso porque ele viu, né, um exército todo, um exército com medo de um homem só, né? E ele ficou, poxa, é o exército dos Deus vivo, como é que pode uma coisa dessa? Ele não aceitou aquilo de maneira nenhuma, né? E quando ele perguntou para
para um dos daqueles soldados ali, né, que estava acontecendo. E aí os irmãos dele viu ele ali, né, foi lá perguntar ele o que que ele estava fazendo ali. O que que ele estava fazendo? Ele foi ali só para ver a guerra? Por que que não estava em casa cuidando daquelas pequenas ovelhas dele, né? E ali dava para ver, assim, que a gente tava, que eu li, é que o irmão dele estava meio nervoso, né? Meio revoltado, querendo saber o que que Davi estava fazendo ali. E Davi, como irmão mais novo, ele não se importou, né? Ali, né? Saiu de perto dele e foi para perguntar para outra pessoa, né? E é onde que eu vou tentar entrar aqui nessa mensagem. Como eu sempre falo, né? Antes mesmo de eu assim passar a saber de muitas coisas, observar como o que tem acontecido ao nosso redor, observar o que está acontecendo no Brasil, eu sempre falava que nós estávamos em guerra, que eu estava em guerra. Mas a verdade é que eu estou observando é que nós estamos em guerra. O Brasil inteiro está em guerra. Isto é, não partir para outros, né, outros países, né? Assim, são coisas que estão acontecendo que a gente, eu sinceramente às vezes eu olho assim, eu não acredito, como eu sempre falo, né? Eu sempre fico, né, admirada. Eu fico muito admirada, né? E fico prestando atenção, né? E eu creio assim, como o povo de Israel, né, o exército de Israel estavam com medo, tem muitas pessoas que estão com medo também. Eu tenho observado isso. Tem algumas pessoas com medo, porque o negócio não tá brincadeira não, tá sério, tá muito sério. Né? O inimigo ele não está brincando, não. Realmente nós estamos em guerra. E às vezes a gente não pode ajudar algumas pessoas, a gente não pode, na verdade, nós estamos numa situação que a gente só pode apoiar e orar, né? Clamar o nome de Jesus. Que às vezes a gente não tem condições de ajudar as pessoas. E às vezes você sente que as pessoas estão pedindo socorro. Mas deixa eu falar algo para vocês, né? Ou para você que está ouvindo essa mensagem. Não precisa você ficar com medo. Se você está fazendo o que é certo, não fique com medo de maneira nenhuma. Você pode orar, buscar o Senhor, né? Use a sua fé. Use a sua fé, não tenha medo. De repente você pode olhar para alguém e falar assim, gente, como essa pessoa não tem medo? Como essa pessoa conseguiu chegar, né, até onde ela chegou? Como ela consegue viver se ela não tem ninguém por ela? Às vezes essa pessoa tem sim, ela tem Deus. Só que muitas das vezes, né, ou sempre, ela busca Deus. Davi é assim, era assim. Você vê, pode buscar na história de Davi, ele buscou a Deus a vida toda. As histórias que eu já li de Davi, ele busca a Deus desde novo até o momento dele morrer. A história de Davi, Deus estava no meio. Então, o que que acontece? Às vezes você vê uma pessoa, né, conseguindo vencer coisas que de repente um ser humano comum não venceria, né? Mas por quê? Porque tem fé, né? Aqui em Efésios 6,16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar são todos, os dardos inflamados do maligno. Aí você não entende, porque tem certas pessoas que passam por algumas coisas, né? E sobrevivem. Mas por quê? Por causa da fé, né? É por causa da fé. Quantas vezes, às vezes, a gente está passando por um momento difícil, estou falando eu, né? Eu já passei por momentos assim, de eu olhar assim e falar assim, acabou, já era, né? Mas não é por falta de fé, não, porque realmente a situação foi uma atrás da outra, a gente olha, não, agora e o Senhor, eu falo assim, e eu orar ao Senhor, perguntar ao Senhor, né? Porque a gente ora o tempo todo, né? A verdade é essa. Às vezes eu fico falando, pensando assim, algumas pessoas falam assim, porque você, às vezes eu vou falar assim, porque você confiou em homem. Meu filho,
Se a gente fosse confiar em homem mesmo, a gente já estaria morto. A gente pode até, assim, não é questão de confiar na nossa vida, não é isso. É porque a gente não acredita no ser humano, né? Então, às vezes, o ser humano ele passa uma imagem pra gente e a gente acredita, né? Mas não porque a gente depende do homem. Eu, sinceramente, se eu tivesse dependido, né? Se eu fosse uma pessoa que tivesse, né, a minha esperança no homem, eu tinha falhado, eu não estaria mais viva, não. Mas a minha sorte, né? Que eu sou um tipo de pessoa, não estou querendo me gabar, que Deus sabe que é verdade, eu sou um tipo de pessoa que a pessoa que eu busco é Deus. Eu nunca assim, tive meu pai morando comigo, então meu pai mesmo era Deus. Então eu buscava Deus o tempo todo, no momento triste, no momento feliz, entendeu? E a cada dia mais a gente está se aproximando, né? Se aproximando de Deus, porque hoje em dia você não pode botar o pé para fora da sua porta sem você orar. A verdade é essa. Eu não sei se é só eu que sei disso. Mas a gente não pode colocar o pé para fora sem orar. E a gente ora quem? A Deus. Eu não posso falar assim, eu tenho um amigo lá fora, tô saindo agora, será que você pode me acompanhar que eu vou em tal lugar? Eu não tenho isso, né? Eu não tenho. Então a única pessoa que eu chamo para me acompanhar e que eu sempre chamei a minha vida toda, desde quando eu conheci ele, foi o próprio Deus. Então eu tenho ele como meu protetor. Então a gente não confia no homem, a gente confia em Deus. Agora a gente acredita no homem, né? Mas infelizmente por a gente acreditar é porque é onde a gente se dá mal. Mas quando a gente dorme, Deus não dorme, né? Quando a gente não vê, Deus vê. Quando a gente não sabe, Deus sabe. Então é aí que Ele nos livra, né? Porque Deus não é uma pessoa né, que só trabalha, só protege a gente quando a gente sabe que a gente está orando. Não, Deus protege a gente o tempo todo. Então, como eu falei sobre esse versículo aqui, que a nossa fé é a nossa proteção. Entendeu? E a fé não não só Georgina tem fé, só o pastor tem fé. Não, busque a Deus, peça a Jesus fé. Entendeu? Acredite que Deus pode te livrar, que Deus pode te guardar, porque realmente não tá brincadeira não, mas tenha fé. Por mais que esteja difícil, acredite que Deus vai te livrar. Eu faço assim. Quando o negócio não tá legal, não, eu sento e vou orar e vou falar com Deus. E ali eu fico esperando, né? Deus falar comigo. Uma hora ele vai falar o que eu devo fazer ou não. Não pode se desesperar, não pode ficar com medo. O inimigo vai tentar botar medo em você. O inimigo vai te atacar. Com certeza, o inimigo pode atacar você, né? Eu espero que não ataque, né? Mas às vezes eu conheço pessoas que estão sendo atacadas, mas não tenha medo não. Só ore, ore e tenha fé. Na hora certa, o Senhor vai te dar a vitória. Se você está sendo atacado, é porque o Senhor tem alguma coisa na sua vida. Então o inimigo não está satisfeito. Então você tem que acreditar que o Senhor, mais cedo ou mais tarde, ele vai fazer o milagre na tua vida. A promessa vai ser cumprida na tua vida. Mas antes disso, continue orando, continue crendo. Não fique com medo, não desanime, não se entregue. Peça a Deus força, peça a Deus ânimo, né? É isso que você tem que fazer. Não precisa ficar com medo, não. Acredita no Senhor. O Senhor Deus é um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Você acha que ele perdeu o controle? Não perdeu o controle de maneira nenhuma. Ele continua no controle, ele continua cuidando de você e vai continuar cuidando. Então não tenha medo. Ah, mas eu estou enfermo. Jesus cura, a hora que ele vai curar. Só se ele não quiser, mas ele pode curar. Entendeu? Ah, mas eu estou sendo perseguido, fulano está fazendo isso, aquilo, eu estou com medo. Ore a Deus, que o Senhor vai te proteger, vai te guardar, vai te livrar. Se fizer uma coisa também, mas eu fui atacado, pode ter certeza que Deus vai te livrar do ataque também. É assim que o Senhor faz. Não precisa ficar com medo. Nós estamos em guerra, mas nós vamos vencer, em nome de Jesus. Como eu já tinha falado, Davi ele estava, né, assim, observando e viu o que realmente estava acontecendo ali, né? O exército amedrontado, né? E ele se ofereceu para lutar com aquele gigante, né? Só que quando o Saul soube, ele mandou chamar ele, né? Que ele poderia vencer aquele gigante.
Saul falou para ele que o gigante era velho de guerra, né? E o Davi era um menino, né? Era um adolescente, um jovenzinho, na verdade, né? Então, como ele poderia vencer aquele gigante, né? E é onde eu entro, né? Às vezes as pessoas não dão nada para um jovenzinho, né? Uma jovem, né? Acho que são muito novos, realmente são, tem muita coisa que aprender, né? Mas é de novo que aprende, né? Tem muitas pessoas, tem muitas mães que não deixam os meninos ou as meninas aprender o que tem que aprender, né? Eu também sou um pouco assim, tem algumas coisas que assim, pelo que a gente anda enfrentando ultimamente, às vezes a gente, até no caso eu também sou um pouco, né? É, tem coisas que realmente eu também não aceito que eles façam, né? Mas tem muitas mães que não deixam os jovens, os adolescentes, né? Às vezes até criança, fazer nada, não deixa. Não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O outro vai, não vai não, deixa que fulano que é mais velho vai. E acaba que cresce um adulto, né, que às vezes não sabe fazer nada, não aprendeu nada, não sabe se desenvolver em nada, porque a mãe ou alguém não deixou, né? E às vezes, eu estava até observando, lembrando desse assunto, eu lembrei de um vídeo que eu vi, né? Uma mãe que ensinava o filho a levantar da cama, né? Aquela criança, na verdade, não tinha nem a mãe no vídeo, só a criança levantando, arrumando a cama, né? Arrumando a cama, escovando o dente, trocando de roupa, né? Então o menino fazia tudo. E era assim, acho que ele tinha uns 3, no máximo 3 a 5 anos, acho que tinha uns 5 anos mais ou menos. E essa criança ele fazia isso, né? Levantava, arrumava a cama, trocava de roupa, escovava o dente, lavava o rosto, né? Ele se arrumava, né? Para enfrentar o dia. E eu achei interessante. Então a gente ensina os nossos filhos, tem que ensinar desde novo mesmo, é de criança que aprende, né? Davi, ele aprendeu, creio também que foi sozinho, né? Porque não disse que tinha alguém no campo com ele. Só tinha Davi. Então, Deus ensinou o que Davi sabia, quem ensinou foi o próprio Deus, foi o Espírito Santo de Deus que ensinou a ele. Eu creio assim, né? Porque Davi, ele lutou, né, com o urso, lutou com o leão, né? E quando ele foi para a guerra, ele já estava, né, preparado para a guerra, né? Então ele não lutava como os outros guerreiros, né? Com espada, né? Com escudo, com armadura, não. Ele aprendeu com o próprio Deus, né? Na natureza, sobe de árvore, desce de árvore, né? Ele, né? Matava urso e leão com as próprias mãos, creio eu. Então, ele aprendeu a guerrear de outra forma. Ele não aprendeu como soldados, né? Não aprendeu guerreando da forma que os outros soldados guerreavam. Mas o Senhor capacitou ele. E ele tinha algo diferente, né? Ele tinha o próprio Espírito Santo de Deus, né? Que orientava ele. Porque quando ele falou assim, eu vou lutar com aquele gigante, né? Que ele se posicionou ali naquele campo de guerra, ele já estava preparado, o Espírito Santo com certeza tomou ele. Foi algo lindo, né? Foi algo lindo, foi um menino que venceu um gigante, né? Então, nós temos que deixar os nossos filhos crescer, os jovens crescerem, tomar as decisões que eles têm que tomar, né? Tem quantas mães que não deixam um filho lavar uma louça, o homem não pode lavar a louça porque ele não pode. E um dia que ele for para o exército ou for para um lugar que ele precisa lavar a louça, como é que ele vai lavar a louça? Não pode cozinhar. E o dia que você faltar, quem é que vai cozinhar para ele? Ele tem que aprender a cozinhar, né? Tanto o homem, tanto o menino como a menina. Deixa a pessoa crescer, se desenvolver, né? Eu falo mesmo, eu tive que lutar minha vida todinha para me comer, para me beber, para me vestir, né? Eu tive que aprender a fazer muita coisa e para mim foi de grande valia, né? Por quê? Porque hoje em dia, o que eu preciso para dentro da minha casa, muita coisa eu sei fazer, né? Muita coisa, coisa que se de repente eu não souber, eu já tinha que estar pagando uma pessoa para fazer, mas eu mesma vou lá e faço. É muito raro alguma coisa que eu não saiba fazer, né? Tem coisa que eu não sei fazer, mas tem muita coisa que não dá para me virar muito bem, me virar muito bem, né? Então, a gente tem que aprender. Eu louvo a Deus por isso. Eu trabalhei muito, não foi pouco não. E eu trabalhei em várias áreas, né? É de limpeza, né? É metalúrgico, é em hospital, né? É um servicinho, né? Serviço de salário mínimo, né? Mas
foi de grande valia, que eu aprendi muita coisa, né? Aprendi muita coisa e Deus, isso foi bom para mim. Eu tinha que passar por isso, né? Então, a gente tem que trabalhar, não tem que pedir os meninos de aprender, de trabalhar, de crescer. Davi trabalhou muito, com certeza, no campo trabalha muito, né? Subir, descer morro, correr atrás de ovelha, né? Proteger as ovelhas de lobos, né? Então, ele trabalhou muito. Então, quando ele entrou em campo, ele já entrou preparado, falou assim, não, eu derrubei um urso e um leão, né? São ferozes, né? São ferozes. Eu vou derrubar esse homem brincando. Era um homem, só tinha tamanho. Era um homem. Então ele brincou com aquele gigante. Né? Então não impeça ninguém, né, de acreditar que ele é capaz de fazer qualquer coisa. Mesmo que a forma dele seja diferente de lutar. Mas se ele falar que era capaz, porque ele é capaz. A verdade é essa, né? E as mães também, as pessoas também, né? Não coloca limite naquilo que o seu filho pode fazer, né? Que eu tenho a maneira de dizer que serviço não mata. O que mata é aborrecimento e tristeza, né? Mas serviço não mata ninguém, só deixa cansado. Aí você dorme, quando é outro dia, né? Você já está descansado, porque você já dormiu e descansou. Então, Davi era assim, né? Não sei se é dinâmico a palavra que é, aquele menino que resolvia. Ele resolvia o que tinha que resolver, fazia o que tinha que fazer, e eu acho interessante a história dele. O interesse de Davi era vencer aquele gigante, né? Como eu falei, ele tinha aquele gigante como nada, como incircunciso, né? Que não acreditava em Deus, né? Ele sabia que ele poderia vencer aquele homem, né? Mas a verdade, eu estava prestando atenção antes disso, quando os irmãos dele viu que estava ali naquele campo de guerra, que eles foram lá e acharam ruim com ele, e eu fiquei prestando atenção. Ali poderia ter formado uma guerra. Verdade é essa, uma guerra, uma briga, vou falar uma briga, né? Mais leve. Porque os irmãos dele não estavam satisfeitos, né, com Davi ali. E o que me chamou a atenção, eu fiquei pensando, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes acontece brigas no meio do povo de Deus. Não pode acontecer isso, de maneira nenhuma. Nós estamos em guerra, nós temos um inimigo enorme para jogar por terra. Nós temos que derrotar o inimigo. E os irmãos de Davi foram achar ruim com Davi. Realmente, assim, olhando aos olhos humanos, né? De repente, Davi não era para estar ali, né? Não era para estar ali. Mas estava, e ele estava interessado em ajudar, né? E os irmãos dele foram procurar briga com ele, reclamar com ele. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer ver os irmãos brigando. O inimigo quer ver os irmãos um rejeitando o outro. O inimigo quer colocar intriga, né, no meio do povo de Deus. Se Davi tivesse parado ali para dar atenção ou prestar atenção no que aquele irmão dele estava falando, poderia ter acontecido uma briga, né? Davi ter ficado chateado, ter ido embora. Aí eu pergunto para vocês, o que poderia acontecer? A verdade é essa, né? O que poderia acontecer? Porque hoje em dia tem muita gente sentida por aí afora, e não é por menos, né? Que a verdade é essa. Aí a gente fala assim, é charme. Porque a pessoa chega em. Não é isso. Hoje em dia, o inimigo tem atacado muito o emocional das pessoas. Entendeu? Muito, não é pouco, não, é muito. Então eu fico pensando, se Davi tivesse prestado atenção no que os irmãos dele estavam querendo, porque os irmãos dele estavam querendo briga. A verdade é essa. Aí Davi ia brigar, ia ficar sentido, ia ficar sentir rejeitado, ia se sentir, né? Um monte de coisa. O que Davi ia fazer? Davi poderia ter ido embora. Não, o que eu tinha que fazer, que eu já tinha feito, já fiz. Meu pai mandou vir aqui entregar as coisas para vocês, tá? A comida de vocês, agora eu vou embora, já que vocês não me querem aqui. E ia embora, né? Triste, chateado, depressivo, ia voltar lá pro campo, né? Ia lá chorar as mágoas com as ovelhas dele, né? Mas Davi fez isso? Não, porque Davi foi sábio. Muitas das vezes, irmão, a gente não pode dar ouvido, né? Alguns irmãos, né? Algumas pessoas que não estão bem e às vezes querem, né? De alguma forma desabafar, ou às vezes o inimigo também arma algumas coisas, inventa algumas coisas, já é, né? Ou às vezes a pessoa nem está bem, que de repente os irmãos dele também não estavam bem, não sei o que estava acontecendo, né?
Mas a verdade é que Davi tinha tudo para voltar para trás. Ninguém poderia falar nada. Não, ele voltou, não. Ele era um jovenzinho, ele poderia ter voltado para trás, chegar lá, ó, pai, já fiz o que eu tinha que fazer, né? Pronto, já deixei lá, mas não, ele sabia, né, no coração dele, que ele tinha que lutar com aquele gigante, né? Então ele não deu nem atenção para os irmãos. Simplesmente ele saiu dali de perto, né? E foi querer informação, como ele poderia, né, falar o que ele poderia fazer, né? Viam que aquele gigante estava ali, né, toda hora gritando, quero um homem para lutar comigo, quero um homem. Só que Deus não precisa de homem, né? Deus usa quem Ele quer. A verdade é essa, Deus não precisa de um homem, né, com farda, com escudo, não, Deus usa quem Ele quer. E se Deus não quiser usar ninguém, Ele não usa, também tem isso. Mas Deus quis usar um menino, né, Deus tem a forma dele também, que eu creio também que Deus não é aquele homem, né, que tem que ser tudo, né, na marra, não gosta. Deus gosta de, né, de, de, de fazer algo diferente, né? Então, Deus quis usar Davi. E Davi se deixou ser usado. Davi não ficou ali, não, agora eu vou embora. Não, Davi largou os irmãos dele falando, reclamando, né? Que às vezes nós temos que fazer assim. A gente tem que fingir que não está vendo. Todo dia é uma história. A verdade é essa. Todo dia é uma história, todo dia é uma conversinha, toda hora. E é por todos os lados. Ah, não estou falando pessoa específica, não, tá, gente? Alguém vai falar, é pessoa. Não, é direto. É uma conversinha aqui, outra conversinha ali. Gente, passa por cima. Nós temos um objetivo, nós temos que correr atrás daquilo que o Senhor já prometeu para a gente. Né? O Brasil está em caos, a gente não pode ficar se distraindo por besteira, brigando por besteira. Ah, porque você esqueceu as ovelhinhas lá? Ah, porque você não fez isso? Ah, porque você não gostei. A gente tem que parar com isso. As coisas estão ficando muito sérias, o inimigo está gostando, está batendo palma. Primeiro que ele faz as armadilhas dele, tá certo, né? Entre aspas, porque ó, só um segundinho ali que dá e todo mundo pensa que, né? Mas aí no mesmo tempo Deus vai lá e destrói aquilo ali, desfaz aquilo ali e o inimigo acaba passando vergonha. Mas a gente também tem que ficar alerta, porque o inimigo está armando, entendeu? E detalhe, depois ele vai bater palma e vai rir, conseguir enganar. Não façam isso. Busquem a Deus, né? Procurem entender as coisas, não briga por qualquer coisa. Isso é distração que o inimigo está colocando. Tem coisas maiores para a gente para resolver. Se Davi tivesse parado ali por causa daquelas pequenininhas, vamos supor, porque os irmãos dele estavam perguntando cadê aquelas pequenininhas ovelhas, aquele homem ia continuar ali. Se Davi tivesse ido embora, daquele homem ia continuar ali, chamando aqueles homens para a guerra e ninguém ia, porque estava todo mundo com medo. Mas Davi falou: não, vou deixar para lá. Davi largou para lá, foi procurar, né, quem tinha que procurar, até que ele chegou lá em Saul, né, e Saul liberou ele para guerrear. E Israel foi vencedor. Porque Davi não deu atenção para as conversinhas fiadas, não dê satisfação para conversa fiada, não dê lugar para briga, não dê, que é isso que o inimigo quer, que se vocês prestar atenção, tem que estar tendo muita briga no meio do povo de Deus, não deixe isso. Não dê atenção para isso, vamos orar mais, buscar mais a Deus, pedir Deus força para a gente deixar as coisinhas para lá e seguir em frente. Eu estou assim, nem sempre eu falo alguma coisa, eu ouço muita coisa. E todo dia eu ouço uma coisa, mas não estou nem aí, eu passo de braço direto. E às vezes eu até, né, eu dou uma paradinha, quer ver? Eu estou indo embora. E vamos embora, porque tá muito sério. Gente, será que às vezes eu fico pensando assim, será que é só eu que estou vendo? O negócio tá sério e o inimigo tá doido para distrair a gente, que eles também têm um objetivo. E se a gente se distrair ou ficar parando por qualquer coisinha, é complicado. Nós não podemos parar, a gente tem que se unir, né? A verdade é essa. O povo, aonde que há união, o Senhor está no meio. Então, a gente não pode dar lugar, né, para o inimigo, porque o Senhor quer trabalhar no meio do povo dele. Essa é a verdade, né? Então, graças a Deus, ali Davi foi vencedor, venceu aquele gigante de primeira, porque aquele gigante também começou a rir de Davi quando viu Davi, que era um menino, só tinha beleza, né? Não tinha tamanho, não tinha nada. Davi, aquele gigante riu dele, né? Mas a graça dele acabou logo, né? Porque Davi jogou uma pedra no meio da testa, né? E ele caiu de cara no pó. E é assim que Deus faz, né?
mas tem que ter um para dar, né, para ficar na brecha, tem que ter um, né? E esse um é você, fica na brecha, vamos vigiar, né? Vamos lutar, vamos guerrear. Essa é a verdade. Deus quer dar vitória para todos nós. A vitória de um é a vitória de todos. Então nós temos que lutar. Nós não podemos desanimar, nem deixar se distrair por qualquer coisa. E antes mesmo de Davi acertar, né, aquela pedra na cabeça dele, lá no versículo 46 de 1 Samuel 17, diz assim: Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Davi não queria só, né, atacar aquela pedra para tontear, né, ou desmaiar ele. Não. Davi falou que ia cortar a cabeça dele. E muitas das vezes nós temos que, né, resolver as coisas da melhor forma possível, mas na verdade cortar o problema. Temos que cortar o problema, temos que tirar o problema, né? Matar pela raiz ou cortar pela cabeça, para não, de maneira nenhuma, aquele problema voltar, né? Temos que resolver da melhor forma possível. E Davi fez isso. Davi não só não tá com aquela pedrinha e tuteou, não, ele cortou mesmo a cabeça. E ele ainda disse mais: E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às férias da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Né? E lá no 47 diz assim: E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. No versículo 46, né, Davi falou que ia tirar a cabeça né, do próprio gigante, né? E muitas das vezes, né, tem coisas que tem que ser resolvida, né? Quando alguém que está, né, de certa forma protegendo como aquele gigante, ele estava ali para lutar contra Israel, né? E aqueles soldados dos filisteus, né? Eles com certeza, quando Davi jogou aquele gigante por terra e cortou a cabeça dele, a palavra de Deus diz que aqueles homens saíram disparados, né? Correndo, desesperado, porque aqueles que eles pensaram que tinha poder, né? Aquele que eles pensaram que, né, ia proteger eles, já estava no chão e Davi já tinha cortado a cabeça, então eles correram. E muitas das vezes é assim, né? Às vezes a gente tem que eliminar o problema, né? Retirar, né? Na verdade, tirar aquele que na verdade está no poder, porque aí os pequenininhos, né, que se acham também que tem poder, eles mesmos vão sair, né? Eles mesmos, né, vão partir em retirada, porque não vai ter ninguém mais para proteger eles, né? Não vai ter ninguém mais para liberar para eles fazer o que eles querem fazer, né? E o povo de Filisteu estava assim, eles estavam se achando porque tinham um grandão no poder, né? Então, nós temos que retirar aquilo que está atrapalhando a nossa vida. Isso tanto pode ser na vida financeira. O que está atrapalhando você na sua vida financeira? É algo que você, de repente, algo grande que você acha que tem que manter, mas você não está tendo condições? Tira isso daí, está atrapalhando a sua vida e vai piorar mais tarde se você não tirar, né? De repente, em outras áreas da sua vida, né? De repente você está lidando com algo que não é para você, né? Algo muito grande, mas porque é grande eu quero permanecer. Tira isso da sua vida, que de repente esse algo grande pode te derrubar amanhã, né? Então nós temos que eliminar da melhor forma, porque aqui o Davi, a forma dele te derrotar aquele gigante foi cortando a cabeça, né? Mas nós não somos dessa né, pessoas que para tirar algumas coisas tem que usar violência. Não, a gente não usa violência, mas tem umas formas, né?
legais que dá para fazer e tirar o que está incomodando. O que está incomodando você hoje em dia, né? Usa da lei que você tem, usa do poder que você tem nas mãos, né? De repente você tem algo nas mãos que você não sabe, ou até sabe, mas não quer usar porque tem medo, né? Então usa aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos para você derrotar esse gigante, né? Esse gigante tem que cair por terra. Porque enquanto o gigante estiver lá em pé, gritando, cadê o homem para lutar comigo, né? Amedrontando o povo vai continuar amedrontado, escondido, né? Tremendo. Então, se você tem condições de tirar esse gigante, tire, para que o povo, né, possa sentir a liberdade de novo, de correr, né? É, ou de lutar com os menores, né? Porque, na verdade, assim, na visão humana, aquele gigante, os soldados de Israel não tinham condições de lutar com ele, né? Não tinha. Mas Deus já tinha preparado um guerreiro no secreto, né? A verdade é essa, né? Deus já tinha preparado um gigante no secreto, né? Era um menino, né? De repente franzininho, só tinha beleza, como a Bíblia diz, né? Mas Deus já tinha feito ele gigante, né? Cheio de força, né? De habilidades, de coragem, crendo num Deus todo-poderoso, né? E de repente você pode ser esse gigante, né, que está aí e você sabe que você pode vencer esse gigante, né? Que de repente é um gigante que ameaça o povo dia e noite, ou que faz o povo sofrer dia e noite, né? E só está esperando você, Deus só está esperando você se apresentar para vencer esse gigante, né? Então, Deus tem preparado você, você sente isso, não desanime, não fique com medo, né? Entrega, né, de verdade aquilo que o Senhor tem para a sua vida, que com certeza, né, o Senhor vai dar a vitória para todos nós, né, porque Ele é general de guerra. Eu até coloquei, né, não sei se eu já tinha falado isso, o meu tema como o próprio Deus, né, que Ele é o general de guerra, né, como diz aqui no versículo 47, que porque do Senhor é a guerra. Então eu coloquei o tema como